né? Verdade, pastor. Amém? Então tá. Apocalipse 6, 8 e Apocalipse 1, 18. Eu vou começar lendo esses dois versículos, tá? Vamos lá? Glória a Deus. Apocalipse 6, 8. Como nós estamos falando de viver em tempos proféticos, então nada melhor do que Apocalipse, né? Apocalipse 6, 8 diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Dá até para pensar naquela máscarazinha da morte branca, com aqueles olhinhos assim, né? Com aquela foice. Dá para pensar nisso, mas isso daí é humanamente terror, falando, né? né? Que Foi terror. a imaginação do homem, né? Imaginação do que homem, fez né? isso, e foi bem fértil, né? Porque dá até eu ia medo, falar isso, aquela fértil. cara feia. Fértil. Então, um cavalo amarelo estava sentado à morte. E o inferno o seguia. Fala assim, a morte é seguida pelo inferno. Fala, o inferno segue a morte. O inferno segue a morte. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. Então, espada significa guerras, né? Guerras, pessoas que se levantam contra pessoas, né? Então, a espada é um instrumento de morte, né? Na realidade. Então, ele está falando de armas de fogo, né? Bombas. Está falando tudo aquilo que produz, que são armas humanas que os homens fazem, né? E que produz a morte. A fome, a peste, que é as doenças, certo? E as feras da terra, que na realidade as feras da terra ainda é um enigma. Depois nós vamos falar lá em Apocalipse, na série Apocalipse, tá? E aí lá no Apocalipse 1, 18, tá escrito assim, falando de Jesus. Apocalipse 1, 18 está falando de Jesus. Ele fala assim: E eu que vivo, Jesus falando, eu vivo. Isso no 1:8, 1:18. 1:18. Apocalipse 1:18. Glória a Deus. E eu que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, ele falando assim, eu vivo, eu fui morto, estou vivo para todo sempre, quer dizer, para a eternidade. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus também diz ainda, ele fala assim, todo poder me é dado nos céus e na terra. E aí depois ele fala o que vai acontecer na terra. Né? Que na terra o cavalo amarelo vai vir com a morte, né? E o inferno vai segui-lo. Mas antes ele fala assim, eu vivo, fui morto. Eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. A primeira coisa que nós vamos falar é que Deus é poderoso. Ontem eu falei sobre isso um pouco e eu vou continuar aqui, ó. Deus é poderoso, ele está no domínio de tudo. Amém. Tá? Deus não perdeu o domínio, ele continua sendo Deus, ele continua sendo santo, ele continua sendo criador dos céus e da terra. Acreditem ou não, gostem ou não do jeito dele, ele continua sendo Deus, ele é Deus. Nós não sabemos de nada. Nós precisamos da misericórdia e da graça dele. A Bíblia fala que ele é desde o princípio. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Quando foi criada a terra, o céu, o mar, os homens, foi Deus que criou, né? Deus deu vida ao homem, né? Verdade. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra, Jesus já estava lá. Não tinha um corpo físico, mas Jesus já estava lá. Ele era o verbo de Deus, a palavra que saía da boca de Deus, era Cristo Jesus, né? Então Jesus já estava lá. Aí depois Jesus tomou forma de homem, veio como filho do homem, por isso que a gente chama ele de filho do homem, porque ele foi filho do homem, certo? Por que ele foi filho do homem? Porque ele nasceu em carne, né? Em carne. Jesus veio em carne, amém? Morreu em carne também. Então ele é uma pessoa, Jesus
é uma pessoa, certo? Saiu da boca de Deus, mas se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí lá no fim, em Apocalipse, aí ele fala assim, fui morto, mas eu tô vivo. E vivo para sempre. E a partir do momento que Jesus venceu ali na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, certo? E ele, na realidade, agora tem domínio sobre tudo. Quem entra lá, quem não entra. Certo? Por isso, ele tem a chave do inferno. Ele tem a chave da morte. Por isso que nós dependemos dele. Amém. Porque todo domínio está na mão dele. Certo? Então ele é que vai fazer você entrar ou no céu ou no inferno. Depende de você. Então, o nosso destino nós escolhemos na realidade. Porque a Bíblia fala assim, eis que coloco nas suas mãos a vida e a morte. Em Deuteronômio, eu peguei esse versículo, mas eu vou adiantar ele aqui. Deuteronômio capítulo 28, pastor. 28 e no 30 também repete esse versículo, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deuteronômio capítulo 28. Não, Deuteronômio 30, 19. 30, 19. Coloca aí. Deuteronômio 30, 19. Olha o que fala aqui em Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. O Senhor falando. Estava falando aí sobre escolhas, tá? Então, quem que é testemunha? O céu e a terra. De que tenho proposto vida e morte. Então, Deus faz uma proposta pra gente. Vida e morte. Bênção e maldição. Então, ele propõe para nós e a gente que escolhe. Certo? Quando ele fala vida, ele está falando da vida em Deus, através de Cristo Jesus. E quando ele fala morte, ele fala morte eterna, através da recusa por Cristo Jesus. Certo? Então, vida e morte, bênção e maldição. Então, são duas coisas que a gente pode viver na terra. Vida e morte, vida de Deus, ou morte, que é a separação, vou falar já já. E bênção ou maldição. E isso também na eternidade. Tá bom? Então, ele fala assim, escolha a vida, escolhe, pois, a vida para que vivas. E é interessante, tu e né? a tua descendência. E não a morte para que morras. Isso está no 28. Isso, no 28 tá, não a morte para que morras. Então, a vida está nas nossas mãos. Agora eu vou falar, mas pastor, então quer dizer que se eu escolher não morrer, eu vou ser então eterno? Um eterno? É. Sabe aquele cara que nunca morre? Eu assisti um filme uma vez de um cara que nunca morria. Todo mundo passava pela vida dele, morria, ele nunca morria. É a coisa pior que existe, porque vai enterrando gente o tempo todo e nunca morre. É doloroso, né? É doloroso. Nessa terra é doloroso. Agora, quando o Senhor nos levar para a vida eterna, vai ser bom, porque lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lembrança. Aí é outro padrão. Né? Mas aqui na terra, né? Então, vou falar agora sobre morte. Então, Deus, ele não criou o homem para morrer. Primeira coisa que você tem que saber, Deus não criou o homem para morrer. Quando Deus criou Adão e Eva, né? Ele criou com o propósito de vida. Eterna. Então ia ter vida, não ia morrer. Não ia ter enfermidade? Não ia ter dor, não ia ter tristeza, não ia ter... Cansaço, ia trabalhar cansaço, sim, mas não ia ter cansaço. Era bênção, né? Era bênção. O trabalho seria administrar aquilo que Deus tem entregue na mão do homem. Rosto, né? Que a Bíblia fala. Era sem suor, né? Sem suor no rosto. Não haveria espinhos, abrolhos, não haveria terra seca. Não havia nada de ruim. Então, e uma das coisas é a morte. Porque então Deus criou o homem para que não morresse, e o homem também não estava sujeito à morte. Porque Deus não tinha sujeitado o homem debaixo da autoridade da morte. Porque assim, a morte não avisa, né? Ela vem. Porque daqui a pouco nós vamos falar. Vem por vários motivos, mas uma hora chega, né? E por isso que o homem, muitas vezes, sente a dor da perda, da morte, e tem pavor da morte. O homem natural, o homem que não conhece a Deus,
O homem que não sabe para onde vai, que não tem certeza da salvação, aí entra de novo a palavra salvação. Porque a salvação nos traz vida eterna. Se você não é salvo, você não tem vida eterna. Você está já decretado a morte eterna. Isso que a palavra de Deus assim o diz. Então, o homem, ele tem medo da morte, por quê? Porque ele não foi feito para morrer, né? A palavra morte, ela significa separação no hebraico, né? Então, essa palavra tem essa conotação de separação. O que é separação? Primeiro, a morte entrou no homem através do pecado. E o pecado é a separação entre nós e Deus. Sim. Certo? Então, o salário do pecado é a morte, a Bíblia fala. Nós vamos ver lá aqui à frente, mas já começa a raciocinar comigo. Bom, a palavra do Senhor fala, o salário do pecado é a morte. A morte veio como quê? Como consequência do pecado. A morte significa separação. Então, o homem estava próximo de Deus. Deus vinha lá no Jardim do Éden. Na viração do dia. Tinha relacionamento com o homem. Todos os dias. É o desejo dele, é onde nós vamos chegar lá na eternidade. Né? Lá na frente nós vamos chegar nesse tempo. Porque Deus não mudou de ideia. Continua ainda com o propósito dele. De relacionar-se com o homem como filhos e pai. Restaurar, né? Aquilo que foi perdido pelo homem, né? Que foi perdido por causa do pecado. E está sendo devolvido através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, a gente vai restaurar esse relacionamento com Deus. Porque o homem, quando ele pecou, então ele foi separado. Deus e o homem foi separado. Agora Deus já não podia mais estar com o homem como filho, certo? O lugar que seria o jardim onde eles se encontravam, que o Jardim do Éden era um lugar onde eles se encontravam. De encontro, era o paraíso que a gente fala, né? Era um lugar de encontro, paraíso. Então tinha um lugar específico que Deus vinha falar com o homem, se relacionar com o homem. E aí quando o homem pecou... Por quê? Por causa da desobediência, né? Ele usou o livre-arbítrio para poder fazer aquilo que não agradava a Deus e colocou em dúvida a palavra de Deus, né? Correto. E aí a morte entrou naquele lugar e aí eles foram separados, o homem e toda a descendência do homem, porque um pecou, logo todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário agora do pecado é a morte. Então, a morte principal do homem é a morte espiritual. Tá? É a separação de Deus. Separação de Deus. A primeira morte que eu estou falando. Então, aqui eu vou falar sobre algum tipo de morte. Qual é? A morte espiritual, a morte física. Tá? Então, como consequência disso também, o pastor já falou, a terra foi amaldiçoada, começou a criar espinhos e abrolhos e coisas ruins. O homem começou a ter dificuldade no seu trabalho, o trabalho começou a ser doloso, não é doloso não, doloroso. E o pó, que é a nossa carne, ele começou agora a se deteriorar. Começou certo? a haver um desgaste que não era o plano de Deus. Por causa da maldição do pecado. Então, a morte entrou fisicamente no homem por causa da maldição do pecado. Os hebreus até hoje chamam os homens de Benimalete, filhos da morte. Se você vê, os hebreus até hoje eles falam que o povo de Israel, né? Que os homens se tornaram os homens são filhos da morte, porque todos os homens estão caminhando para a morte. O homem foi criado para viver e agora ele nasce para morrer. Olha que coisa. Não era do agrado de Deus, porque Deus queria dar o quê? Que o homem tivesse vida eterna. Pode falar. Pastor. E é interessante que você vê isso lá em Eclesiastes capítulo 3, comentário aqui, que ele pega e fala que há tempo para tudo. E onde ele fala que há tempo para tudo, ele fala em vários aspectos dos sentimentos, das necessidades do homem. Né? Então, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de dar gargalhada, mas aí ele fala tempo de nascer e tempo de morrer. Antes não existia tempo de morrer. Não.
porque Deus tinha feito o homem para se relacionar com ele a eternidade. Tanto é que uma das promessas que nós vivemos no Evangelho, que é uma das principais, é o quê? Que se nós cremos no Senhor Jesus e o confessarmos como Senhor da nossa vida, nós teremos a vida eterna. Eterna. O que isso é vida eterna? Não acaba mais. Não tem começo e nem fim. Por isso que Jesus, ele tem o título também e ele mesmo se intitula: Eu sou o princípio e o fim. Eu sou alfa e sou o ômega. Alfa, o princípio, ômega, o final. Fim. Então, quer dizer, tudo é um espaço único para ele, porque ele é de eternidade a eternidade. Né? E a morte, ela é uma coisa que não era plano de Deus. Tanto é que o homem, como você tem em você o sopro divino, o sopro de Deus, você foi feito para não morrer. Tanto é que quando há uma morte, não é? De pessoas que você ama, de pessoas que você, sabe, viveu com elas, pessoas da sua família, amigos, há um desespero, há sabe, uma dor muito grande. Há uma separação. Por que fala morte? O fulano morreu. Fulano se separou da família. Fulano se separou da terra. E não era para acontecer isso. Certo? Mas Deus não queria isso. Então, não eu estou falando de morte espiritual e morte física. Morte espiritual, morte física. Quando o pecado entrou, a morte espiritual e física entraram na terra, entraram na humanidade, certo? Então, a morte física é a separação do corpo da alma. Aí vamos lá, nós somos corpo, alma e espírito, certo? O corpo e a alma, o espírito, é o homem. Quando há o pecado, tá? Quando entra o pecado no mundo, o espírito que traz relacionamento é como se fosse um Wi-Fi. Vamos pensar que o espírito é como se fosse um Wi-Fi ligado a Deus. Esse Wi-Fi, ele é desligado, ele fica interrompido. Fica porque sem a pessoa função. não consegue se relacionar com Deus. Deus é uma coisa tão grande, tão poderosa, mas a pessoa não consegue se relacionar com Deus. É que nem quando não paga net, né? Pagou net, eles cortam a sua internet e você fica sem sinal. Isso. Quando você paga de novo, aí depois de um tempo eles devolvem o sinal. Quem é que paga então essa conta hoje para voltar o sinal? Jesus pagou a conta da internet. Jesus pagou a conta com o sangue dele para nos religar a Deus. Então o homem, sem Jesus, ele está morto nos seus pecados e delitos. Então estou falando de morte espiritual. Porque a pessoa fala assim, agora sem ter Jesus não vou morrer nunca mais, vou viver com a minha carne. Não, ali ele fala morte espiritual. Estava separado de Deus e agora com Cristo Jesus, ele liga o Wi-Fi e agora ele tem relacionamento com Deus. Sim, aí dessa questão que o homem precisa hoje morrer por conta do quê? Dessa consequência do erro que foi praticado lá no Jardim do Éden. Lá no capítulo de número 2, isso, a morte física. Que aí nós somos remetidos então para o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim. Eu pulei, tá vendo? Eu falei que eu tenho que me cutucar, né? Então, o que acontece? Deus, ele acabou, sabe, fazendo separação entre nós e ele por conta disso. E aí eu estava querendo lembrar o seguinte. Não foi Deus que fez, foi o próprio homem que se separou, né? Sim. Por causa do pecado. E aí houve a sentença de morte. Aí a sentença de morte vem de Deus. Deus sentenciou o homem por conta disso. Agora, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 em 1. O homem também é 3 em 1, como a pastora está falando. Espírito, alma e corpo, alma e espírito. Não é a tricotomia. Nós somos seres tricotômicos. Quer dizer, nós somos 3 em 1. 3 em 1. E aí, o que acontece lá em Hebreus 9, 27, que eu estava falando? Ao homem foi ordenado uma vez morrer. E depois disso vem o juízo. Bom, a morte física, então, ela é separação do corpo e da alma. Então, o homem é corpo, alma e espírito, certo? A alma é as nossas vontades, emoções, sentimentos, somos o que nós somos. O corpo é o meu físico aqui que você está vendo, o nosso físico, a nossa carne. O corpo é formado do pó da terra. Sim. Certo? Então, o pó vai voltar ao pó. Certo? O espírito é o que Deus dá para poder nos ligar a ele. O espírito volta a Deus que o deu.
E a alma, você decide o que você faz com ela. Porque você, por causa do seu livre-arbítrio, por causa das suas vontades, você decide o que você faz com a sua alma. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. É poder de decisão que você faz com a sua alma. Então a alma, pastora, ela está aqui então no nosso psique, na nossa capacidade de entendimento, Na capacidade de entendimento. Então, de nós somos- escolhas. E a alma, ela na realidade, ela tem... a nossa alma, ela tem poder de escolha. Ela vai escolher. E ela pode escolher bem Aí por isso que Deus fala, escolha a vida para que vivas. e não a morte. Eis que coloca o bem e o mal diante de você. Quer dizer, nós sempre sabemos o que é bom e o que é ruim, na realidade. Até uma criança. Até uma criança quando é pequenininha. E a criança já nasce com a alma debaixo do pecado. Sim. Porque você pode ver como, quando uma criança é pequenininha, a gente gosta de falar, bebezinho ainda, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, já sabe fazer maninha, já sabe fazer, quer ficar no colo, vai chorar porque quer ficar no colo, porque a criança já começa já a ter poderes de decisão. Eu quero ficar no colo. Faz cara feia. Faz cara feia. Uma criança pequenininha se joga no chão, faz Joga brinquedo. faz malcriação. Não é assim que a gente chama de malcriação, né? Ela já tem poder de escolha desde criança. Porque o homem, a criança, já nasce já debaixo com esse livre-arbítrio, certo? Que é a mãe e o pai depois é que vai estar direcionando as vontades da criança, formando o caráter da criança. Sim. Certo? Então aí ela vai ser formada pelo aquilo que ela está aprendendo e quando ela chegar a ser adulta, ela vai dar agora a resposta diante dela mesma, diante da vida, diante do mundo e diante de Deus das escolhas dela. Certo? Porque agora ela já é responsável por ela mesma. Então, a morte física, então, ela separa o corpo da alma. Certo? E o espírito volta A Deus. para Deus. Certo? A morte espiritual é a separação do nosso espírito com Deus. Sim. Desligou, lembra do Wi-Fi que eu tô falando? Certo? Desligou. Quem que é o sinal do Wi-Fi? Você sabe que o sinal do Wi-Fi não aparece. É invisível, né? São ondas. São ondas. São ondas de Quem transmissão. é que nos liga? É o Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo? Você não dá para ver o Espírito Santo, mas ele Mas é que você te sabe que ele liga está ligado a com Deus. você. Somos ligados. Jesus então veio fazer o quê? Ele veio nos dar o Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, olha, quando eu for para o meu Pai, eu não vou te deixar sozinho, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo então é como se fosse o sinal do Wi-Fi, ó. Tá dando até trava-língua aqui. Para poder nos religar a Deus. E como é que a gente recebe esse sinal? Através do pagamento. Como o pastor falou, você pagou a internet? Então você tem. Você não pagou, você não contratou lá o serviço, fez o contrato, né? Do serviço, você não tem. Quer dizer, a pessoa só vai estar ligada a Deus verdadeiramente através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus envia o seu Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então, sem Jesus e sem o Espírito Santo, ela está morta espiritual, porque ela não tem ligação. A morte significa separação. Aí nós lemos lá que a morte e o inferno acompanham a morte. Então, o que acontece? O inferno é onde Satanás quer levar toda a humanidade, porque já é o endereço dele. É o destino dele. O destino dele. O destino final dele é esse, né? Certo? Ele odeia a humanidade. E a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, qual que é o objetivo de Satanás? Isso está em João 10:10. Ele acompanha a morte porque ele quer pegar as pessoas para levar para o inferno. Tá? Então, a morte Satanás sabe o destino dele, certo? A morte perde o corpo, porque a morte veio no corpo primeiro. Sim. Certo? Ela perde o corpo, estou falando agora da morte física, tá? Morte física. A morte vem, toca no corpo e Satanás vem,
se ele tiver legalidade, porque Satanás trabalha por legalidade, ele só faz aquilo que ele pode fazer. Certo? Tem leis que ele tem que obedecer. Assim como nós temos leis que devemos obedecer. Satanás trabalha por legalidade. Ele só faz aquilo que ele tem legalidade para fazer. Que seria como uma permissão, né? Então, a permissão é o quê? É o meu erro. O erro, o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa não foi reconciliada com Deus através de Cristo Jesus, então ela tem Satanás tem uma legalidade Sim. de pegar todos aqueles que a morte pega e levar para ele, imediatamente. Por isso que nós entregamos nossa vida para Jesus. Quando você aceita Cristo Jesus e realmente entrega, não estou falando de levantar a mão não só. Eu estou falando de entregar mesmo sua vida, seus caminhos. Você está falando, agora a morte, ela não tem mais poder sobre mim. Por quê? O salário do pecado... é a morte. Já não é mais meu agora, porque agora Jesus pagou o preço do salário do pecado, lá na cruz. Então agora, através de Cristo Jesus agora, a morte já não me domina. Isso eu não estou falando da morte física, agora eu estou falando da morte espiritual. Tá vendo que de vez em quando eu vou estar juntando as coisas, você vai ter que saber decidindo aí. A morte física, a Bíblia fala assim que vai ser o último inimigo a ser vencido. Mas é interessante, hein, pastora, que você está falando sobre salário, né? Só para sair da questão da compreensão do salário. Salário, ele é recebido quando você faz jus, quer dizer, você tem direito, você fez algo para receber aquele salário. Então, quando uma pessoa desobedece a Deus, ela se separa de Deus, ela não então... aceitou a Cristo como Senhor, ele não é justificado. Ela vai ter uma paga. Ela vai ter um salário. Vai ter uma paga, o salário. Por isso que você fala, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Certo? O salário do pecado é a morte. Anota aí comigo, Romanos. Capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E lá em Romanos 6, 23 ainda fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, a dádiva, presente, gratuito, lembra que eu falei que a salvação é pela graça? Certo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor vai te dar um dom, que é uma dádiva, um presente, certo? Que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. A Bíblia fala assim, que o pecado, lá em Tiago capítulo 1,15, anota aí, Tiago 1,15. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Certo? E o pecado, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E assim a morte passou para toda a humanidade, para todos os homens. Tá? Então, era tipo assim, eu gosto de falar, sabe uma forminha de gesso? Então, você tem a forminha de gesso, certo? Tá aqui, ó, ela é perfeita, vai. Todo gesso que você colocar aqui, é uma fábrica, todo gesso que você colocar aqui vai sair perfeito. Mas aí o que acontece? Deus tinha feito o homem para ser perfeito. Todo mundo que nascesse através de Adão e Eva ia ser perfeito. No dia que Adão pecou, a forminha ficou com racho. Imagina uma forma com racho. Estragou a forma? Estragou a forma. Então, todo gesso que eu colocar nessa forma aqui, se tiver um racho, vai sair com aquela marca daquele racho. E assim, todos pecaram. Por causa de um pecou, todos pecaram. O salmista fala no Salmo 51, ele fala, fui concebido em pecado concebeu minha mãe. Quer dizer, nasceu em pecado. Então, nós já nascemos em pecado. Certo? E esse pecado, ele só é perdoado através de Cristo Jesus. Então, os homens, a Bíblia fala que os homens, eles morrem e vivem pela vontade de Deus também. Porque Deus também é um Deus que também é legalista. Ah, mas Deus é um Deus legalista? É claro que é. É um Deus legal. Legalista quer dizer que tem correto. Princípios corretos. Deus é um Deus correto. Não é gira legal que é bacana. Ilegal? Ah, não. Deus é um Deus ilegal? Não tem legalidade com Deus? Não, Deus é um Deus legal. Tanto que ele enviou a Cristo Jesus para fazer justiça através do seu Filho
Cristo, através do seu Filho, Cristo Jesus. Então, Jesus veio para fazer justiça pelo homem, por causa da legalidade de Deus, que Deus não ia contra a sua própria palavra. E Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. É Deus um é peso justo. e uma medida para Deus. Deus é justo, né, pastora? Deus é justo, certo? Então, por isso que Deus aparece lá, o pastor Marcelo, a última vez que ele pregou aquela pregação maravilhosa, ele falou sobre O rei Ezequias o Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20. foi promulgada a morte dele, foi dado mais um prazo, né, de vida para ele. Ele falou assim, ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. O que Deus estava vendo ali? Deus estava vendo a morte rondando. Então Deus olhou para Ezequias e viu a morte rondando, e Ezequias tinha legalidade para que a morte pegasse ele, aquele momento, porque é uma diferença. O servo de Deus, na realidade, ele não é ceifado, arrancado da terra. O servo de Deus, ele é colhido no tempo de Deus. Porque Deus, ali, ele é dono daquela plantação. É igual o joio e o trigo. Muitas vezes o Senhor deixa o joio e o trigo crescer junto. Mas chega uma hora que o Senhor colhe o trigo e o joio arranca. É desprezado. É desprezado. É lançado no Satanás fogo, né? vem, ele vem e assola as famílias, assola as vidas, os países inteiros, nações inteiras, muitas vezes, com a morte. Por quê? Porque ele vem e arranca, porque ele tem legalidade na terra. Ele olha e vê pecado, 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 pecado. Ele fala, o salário do pecado é a morte, então eu vou arrancar. E Deus, vendo isso, Deus se entristece. Apesar de Deus ter dado essa autorização. Mas o que acontece quando uma pessoa crê em Cristo Jesus? Ela está guardada da morte. Então, aqui que aconteceu com Ezequias? O Senhor falou para ele assim, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Foi quando ele vira para a parede, né? Começa a orar ali deitado mesmo e fala, Senhor, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo de vida. Toda pessoa, eu acredito nisso, que toda pessoa antes da morte, ela sabe que o Senhor que ela vai morrer. Ela tem uma oportunidade. Mesmo que seja horas antes, dias antes, Deus avisa de alguma forma, eu acredito. Seja em sonho, seja em pensamento, sabe? Seja em susto, na madrugada, sabe? Então, o que a gente tem que saber? Que Deus, Ele sempre dá uma oportunidade antes da morte, para que a pessoa possa se arrepender, colocar a sua casa em ordem, né? Aí, o que eu tô falando? Que nós, então, nós decidimos, na realidade, sobre morte eterna ou vida eterna, tá? A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 14, 5, Jó fala assim, contigo está o número dos meus dias. Jó. Então quer dizer que 14, a Bíblia é escrito que com Deus está... Jó 14, 5. Está escrito o quê, pastora? Eu não peguei, peraí, deixa eu ler. Com o número está contigo está o número dos meus meses. Deixa eu abrir aqui para ler bem direitinho. Queridos, né? Jó. Interessante como Deus nos ensina todas as coisas, né? 14, 5. Olha lá. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará deles. Olha só. Quer dizer, ninguém vive mais, ninguém vive menos. Agora, Satanás, ele vai e arranca muitas vezes. Olha a minha tradução como está aqui, pastora. Tu lhe estabelecestes limites além deles, e eles não poderão passar, pois seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Olha só. Olha só. Aqui ele está falando de Jó, que era o servo de Deus. Por isso que eu estou falando a diferença. O servo de Deus, Jó, ele servia a Deus. Estava passando por uma situação terrível, enfermidades mortais. Então, aí entra o que agora a nossa segurança em Deus, de que nossa vida, que a gente fala, minha vida está na mão de Deus, minha vida está na mão de Deus, porque eu sou servo de Deus, através de Cristo Jesus, e agora
Os meus dias estão determinados. Contigo está o número dos meus meses. E tu lhe puseste limites e não passará deles. Quer dizer, Satanás ele não pode tocar nos nossos dias de vida. Amém. Porque Isso nós somos como Jó, servos de Deus. Servimos a Deus. Não Isso somos é muito bom. ceifados. Então aí, a segurança do crente de saber que só vai morrer no dia que o Senhor falar, agora chega, filho. Agora chega, filho, eu vou te levar para mim. Vou te recolher para mim. Porque os nossos dias estão determinados por Deus. Fala comigo. Os meus dias estão determinados. Com o Senhor está o número dos meus meses. E o Senhor colocou limites. E não passará além deles. Olha que tremendo. Olha só. Não vai passar. Quer dizer, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, no dia que você tiver que ir, porque você está na condição de servo de Deus, certo? A morte, lembra que Jesus pegou a chave da morte do inferno? A morte, ela não pode te pegar. Sim. Então você vai viver o tempo determinado por Deus, por causa dessa condição que Jó estava. Verdade. Amém? Pastor Marcelo até comentou ali, ó, a nossa história... Quem termina ou quem determina é Deus. É Deus. É Deus que determina a história. Agora, porque você crê em Cristo Jesus? Eu vou chegar a alguns versículos que você vai chegar a essa conclusão. Tá? Agora vamos mais à frente um pouquinho. Homens morrem toda hora. Tá? Homens morrem, as pessoas, mulheres, homens, crianças, morrem de enfermidade, de velhice, de acidente, de guerra. Certo? Lucas 13, de 1 a 5. Olha o que fala lá, Lucas 13, de 1 a 5. Lucas 13, de 1 a 5. Peraí, queridos. Aqui é uma bênção. Vai crescendo, irmão, o negócio aqui, viu? Eu não ia falar sobre esses versículos, mas... Então, eu nem anotei. Lucas 13. Olha lá. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondeu Jesus e disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? Aí o Senhor falou assim: você está pensando que tem tamanho de pecado? Que eles foram mais pecadores do que os outros? Por terem padecido tais coisas, porque eles foram, coitado, morreu de tal doença, coitado, morreu de tiro, coitado, morreu na guerra. Está falando sobre o tamanho de pecado e porque padeceu na terra. Aí ele fala assim, não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, para Deus, ele não tem, como eu falo, ele não tem dois pesos e duas medidas. Homens morrem de todas as formas. Sim. E sempre morrem por causa do salário do pecado na terra. Certo? Morrem porque a terra foi amaldiçoada com a morte. E a morte veio por causa do salário do pecado. Então, crianças morrem, adultos morrem, velhos morrem, certo? Lá em Belém, quando Jesus estava ali para nascer, quantas crianças, quando Jesus nasceu, quantas crianças morreram ali? Então, a morte já é o salário do pecado. O pecado na terra gera morte. E Satanás, ele vem e ele quer ceifar. Então, Satanás usou ali quem? O rei Herodes, né? O rei Herodes na época. Para poder matar as crianças. Porque aquelas crianças ali estavam todos ali debaixo da sentença. Tinha uma sentença. Uhum. A mesma coisa quando Moisés foi nascer. Quantas crianças morreram ali? As crianças não morrem porque as crianças fizeram alguma coisa. Não, elas não fizeram nada. Mas por causa do pecado na terra, Satanás vem ceifa, ele arranca a vida das pessoas. Verdade. Porque ele veio roubar, matar e destruir.
Então, não importa qual seja o tipo de morte, seja física, seja por causa de N coisas, certo? Mas os homens sempre vão morrer por causa da consequência do pecado. E o último inimigo que há de ser aniquilado, a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, 26, será a morte. 1 Coríntios 15, 26. Olha só, entrou duas pessoas aqui que é preciso falar. Tem uma pessoa aí que, se você analisar aí, Notorious Big, é o nome empresarial do meu filho, André. Ele está assistindo. Glória a Deus Deus. abençoe, meu Seja filho. bem-vindo, filho. A Flávia também entrou também, nossa filha também. Aleluia. Oi, Glória a Flavinha. Deus. Seja bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus. Então, aos homens está ordenado morrer uma vez, a palavra de Deus fala. Não dá para morrer e depois remorrer, depois morrer de novo, reencarnar, virar, sabe? Não dá. O Senhor Jesus veio por causa disso, porque não tinha como os homens chegarem diante de Deus a não ser por Ele mesmo, por Cristo Jesus. Por isso que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que, se nós acreditássemos nele, nós não perecêssemos, mas nós tivéssemos vida eterna. E aí o Senhor está falando que perecer é morte eterna. Não está falando de você ficar com dívida, de você não ter casa, de você não ter carro. Isso não é perecer para Deus, não. Isso é apenas momentos que você passa, certo? Problema da vida. As aflições da vida. Dessa terra, né? As aflições da vida. No mundo tereis aflição. Aí fala, não desanima não. Porque eu venci o mundo e eu vou te ajudar a você vencer essas aflições. Então, mas... Né? Pode continuar, pastor. Aí continua. O homem foi ordenado a morrer só uma vez. Aí a gente fala aquilo que você falou lá. Tudo tem seu tempo determinado. Sim. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 2. Depois, o homem não sabe a sua hora. E nós não somos aqueles que vão definir a nossa hora. Por isso, então, que quando uma pessoa se suicida, ela está querendo pegar a chave da morte e do inferno que está na mão de Cristo. Aí, olha, quem é que tem a chave da morte? É você ou é Cristo Jesus? Ou foi o Deus que te criou? Um problema aí, hein? Certo? Então, quando a pessoa ela se suicida, ela está falando, daqui, Senhor, a chave da morte, que eu mesmo vou abrir a chave da morte. Não pode. Então, ela está querendo fazer alguma coisa que está completamente fora daquilo que Deus decretou. Se fosse assim, Paulo, em vez de passar por perseguições, João devia ser jogado num tacho de óleo quente, e os outros discípulos todos que sofreram tanto, eles podiam então se suicidar antes de serem entregues na mão dos reis, para passarem por tantas coisas horríveis. Então, a vida e a morte, ela está em teu poder, sim, mas o Senhor é o Deus que vai falar a hora que você vai morrer fisicamente. Tá entendendo? Porque a chave da morte e do inferno está nas mãos do Senhor. Ainda que você não entenda, mas Deus continua sendo Deus. Amém. Então a pessoa vai dar conta a Deus daquilo que ela fez. Eclesiastes 9:12. Abre aí, pastor, para nós podermos ler esse Eclesiastes 9:12. Vamos lá. Aqui no Google, mais rápido. Então agora vamos falar para você então, como nós estamos falando. A diferença entre a morte do cristão, aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus é a vida. Vida eterna vem dele, né? Ele fala assim, não quereis vir a mim para que tenhas vida. Então, se nós não viemos até Cristo, nós não recebemos vida. Nós somos pessoas incompletas. Sabe? Nunca você vai ser completo enquanto você não realmente aceitar a Cristo Jesus e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Então você tem que entregar a sua vida, porque a sua vida ela vai ser passageira. Agora só Cristo tem vida eterna para você. Certo? A Bíblia fala lá, abre comigo. 9:12. Pode ler, pastor? Pode, pastor, por favor. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha. Assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente.
Então, o homem não conhece a sua hora. É igual um passarinho que está voando, de repente tem uma rede na frente dele, ele não enxerga, ele Uma cai na armadilha. rede. É isso que você está falando. Um peixe. Por isso que você fala, todos os dias nós somos entregues à morte. Olha como nós precisamos de Cristo Jesus. Olha como nós precisamos de Cristo. Por quê? Porque se você morre sem Cristo, você está na morte eterna mesmo. Então, em tempos proféticos, nós estamos vivendo tempos de morte. Então, o que nós devemos saber? Saber que a nossa vida tem que estar entregue a Cristo todos os dias. Todos os dias você tem que entregar a sua vida para Cristo Jesus. Todos os dias você tem que estar reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Todos os dias você tem que saber que você tem que confessar os seus pecados e entender que você depende de Cristo Jesus para poder chegar diante de Deus. Olha lá que fala lá em 1 Coríntios 15, 22. Que eu falei sobre a forminha, lembra do gesso que eu falei? Entrou o pecado, todos pecaram. Olha lá o que fala. Porque assim como todos morreram em Adão, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, tá falando de morte física ou morte espiritual? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer, tornarão a ter vida, receberá vida. Então, vivificados em Cristo. Então, todos morreram em Adão. Morreram o quê? Morte espiritual. Foram separados de Deus. Certo? Morte, lembra, significa separação. Então, em Adão, todos foram separados de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Agora, em Cristo, nós somos o quê? Vivificados. Quer dizer, nós somos religados na vida. A vida é Deus. Amém? Em Cristo, então, a morte espiritual perdeu agora a força. A Bíblia fala assim... onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado. Aguilhão é como se fosse aquela pontinha... É no 15:55 que fala isso, né, pastora? 15:50. Ainda no capítulo 15. Ainda no capítulo 15 ainda. Só que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 15:55. 1 Coríntios 15, 22, 15, 55 a 57. Então fala que o aguilhão da morte através de Cristo é aquela pontinha, sabe aquela... Eu expliquei outro dia. É como se fosse uma pontinha mesmo. É que nem um punção. Não é que é feito para poder fazer o furo, para tirar o pus, para tirar o sangue, para matar um animal. Aquela agulhinha fininha. É um ponteiro. É um tipo de um ponteiro. Então, a Bíblia fala assim, que o aguilhão da morte, onde está a morte, o seu aguilhão, onde está a sua força, onde está a sua pontinha para poder matar as pessoas? Ele está falando isso. O aguilhão da morte foi quebrado. Então, em Cristo Jesus, quando você vem para Cristo Jesus, o aguilhão da morte eterna foi quebrado. Tá? Mas a morte física vai ser o último inimigo a ser vencido, aniquilado. Que lá depois, quando você vai fazer o curso de Apocalipse, você vai saber quando é que a morte vai ser aniquilada. Porque vai chegar um dia em que o Senhor vai aniquilar a morte. Jesus, quando veio, ele quebrou o aguilhão da morte espiritual. Porque ele nos religou a Deus. Certo? Por isso, muitas vezes, que as pessoas falam assim, os crentes, né, falam geralmente, era melhor estar com Cristo, né? Só que nós devemos tomar muito cuidado, para que não haja um sentimento de desistência. Então tem diferença, né? Era bom se Jesus viesse agora. Era bom se eu morresse agora. Aí esse sentimento de desistência. E Deus não quer que a gente tenha um sentimento de desistência da vida. Isso é porque covardia, Ele né, deu a vida para nós e deu um presente. O seu dia de hoje, por exemplo, é um presente. Por isso que chama presente. Que legal. Você está vivendo. Olha o presente que você recebeu hoje. Hein, irmãos? Olha, dona Eulinda, o presente que a senhora recebeu hoje, de poder respirar e estar viva. Olha eu, a Sandra aqui, o presente que eu recebi hoje, de poder respirar e estar vivo. Eu recebi um presente.
Cada um de nós recebe um presente e nós devemos ser gratos a Deus pela nossa vida. É bom estar com Cristo, sim. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, 21 a 23. Antes de ler então, desde já está repreendido o espírito de desistência na sua vida em nome de Jesus. Tá repreendido. Todo sentimento de desistência, de morte, de precipitação está quebrado na sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém. Você que entrou hoje, né, para poder ouvir essa palavra e de repente estava com desejo de desistir de tudo e até passou isso pelo seu coração. O Senhor está falando com você hoje através dessa palavra. Então você não vai desistir. Receba a força do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode continuar, Amém? pastora. Glória a Deus. Receba a força do Senhor. Lá em Filipenses capítulo 1, de 21 a 23, é Paulo falando aqui, tá? E é o que a gente fala também. Porque para mim, o viver é Cristo. Então eu vivo por causa de Cristo. Sim. Sabe? Sem Cristo, a vida é um peso terrível, um jugo. Nossa, que não suportamos. Que nos cansa e nos oprime. Sem Cristo, a nossa vida é cansada e nós somos totalmente oprimidos. Sabe, oprimidos é colocado na parede e amassado. Sabe, sem Cristo. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou te aliviar, Jesus fala. Então, quando nós falamos assim, para mim o viver é Cristo, quer dizer, você saiu debaixo da opressão da vida. Não somente de Satanás. As pessoas falam, a opressão de Satanás. Não, Satanás oprime sim, mas também nós somos muitas vezes oprimidos pelas coisas da vida. Sim. E Satanás potencializa. Sempre Satanás ele vai potencializar alguma coisa que você já está vivendo. É igual Jesus lá no deserto. Jesus estava com fome. E Satanás veio ainda e falou, você está com fome, você está com fome. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, Satanás ele veio potencializar uma situação para que a gente faça a vontade dele. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Certo? Então, Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, de 21 a 23, ele diz assim, porque para mim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, ele falou assim, olha, se eu morresse até que era bom. Mas aí ele pega e raciocina. Aí ele começa, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas ele falou assim, olha, o fruto então, se o fruto da minha obra é para a glória de Cristo, então eu vou escolher a vida. Amém. Então escolha a vida. O Senhor fala, escolha a vida para que vivas. Glória a Deus. E não a morte. Eis que eu coloco a vida e a morte. É você que vai escolher. Então você não pode ficar naquele desejo de morte com o sentimento de desistência. Amém. Porque essas coisas são coisas que o inimigo traz na mente da gente para que a gente desista e aí faça a vontade de Satanás e lembra que a morte e o inferno acompanha a morte. Aí você morre ou causa a sua própria morte fora da vontade de Deus, o inferno está acompanhando, então, é você morrer e ele te pegar para a morte eterna. Quer dizer, você decretou o seu destino. Você decretou, você escolheu o seu destino. E mal, hein? E é o que o inimigo quer, certo? Então, o inferno acompanha a morte. Amém? Por isso, muitas vezes a gente fala assim, não tenho medo da morte. A gente não precisa ter medo da morte, mas a gente não pode estar desejando a morte. Porque a morte é o inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu estou falando de morte física. Porque a morte espiritual, quando você vem para Cristo Jesus, Jesus já resolveu o problema da morte. É outra coisa que já está resolvido o nosso problema. Amém? Então... Era que nem uma conta, né? Jesus pagou. Jesus pagou a conta. Sabe aquela conta que você, quando chega no lugar, né? Já aconteceu isso com você? Ah, fulano já pagou. Ah, fui tomar um café. Ah, não, fulano já deixou pago o seu café. Ou senão alguém fala assim, já deixei pago o seu almoço. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos salvos e não fôssemos para o inferno. Quando Jesus vier, tá? Então a Bíblia fala assim, que os que estiverem vivos,
certo? Não vão morrer, vão ser arrebatados com ele e vão ser transformados. Né? Então, os que tiverem vivo, a Bíblia fala assim, os mortos ressuscitarão primeiro. O que vai ressuscitar aí? Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Os mortos em Cristo. A alma, lembra que eu falei da alma lá no começo? Sim. Onde está a alma dos que morreram em Cristo? A Bíblia fala que está debaixo do trono de Deus. Voltou de novo para um lugar específico, igual o jardim do Éden, que Deus vinha visitá-los. Então voltou de novo ao paraíso, por isso que chama paraíso. O paraíso está debaixo do trono de Deus. Mas a carne, o pó, está onde? Na terra. Está na terra. Onde está? A pessoa que crê em Jesus Cristo, então, morreu fisicamente, porque o inimigo da morte física não foi vencido. Está onde? Na terra, virou pó. Então, quando Cristo Jesus vier, a Bíblia fala assim, que os mortos ressuscitarão primeiro. O que vai ressuscitar? O pó. O corpo. O corpo, porque Deus nos ama da maneira que nós somos. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, as pessoas não vão ver. O Senhor vai falar assim, a terra dará os seus mortos, quem morreu no mar, quem morreu no rio, quem morreu, não importa como você morreu. Pegou fogo, pegou fogo, se você foi enterrado, virou pó. O Senhor fala, vai ressuscitar primeiro, e quem vai se encontrar com aquele corpo que veio incorruptível? O espírito. A alma. Perdão, a alma. A alma. A alma. Corrija aí, deleta essa parte aí. O próprio espírito já ligou a Deus. Certo? O espírito está ligado a Deus. Então, a pessoa que está ligada em Deus, que é por isso que a palavra do Senhor fala. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, vai se encontrar com a alma. Certo? Porque o seu corpo é importante para Deus. Só que esse corpo, lembra de como Jesus ressuscitou? Lembra que ele andou pela terra durante 40 dias, fisicamente, depois que ele ressuscitou, 40 dias. 40 dias. Muitas pessoas o viram. Ele comeu com os discípulos. Ele comeu com os discípulos, quer dizer, ele tinha um corpo, Sim. Foi um corpo tão maravilhado. Maravilhoso. Tão maravilhoso. Tão maravilhoso que própria Maria não reconheceu. Por quê? Ela acabou de ver o corpo de Jesus lá, na cruz, entrando lá para poder todo machucado. No túmulo, todo machucado, todo ferido, todo ensanguentado, todo seco, que acho que ele devia estar bem seco, feio. Perdeu todo o sangue, desidratou totalmente. E a Bíblia fala que Jesus não tinha nem parecer no corpo físico, o pó dele. Não tinha nem parecer, nem formosura. Mas Jesus vamos mais além. Se ele perdeu terra. todo o sangue e a água do corpo... Imagina como ele estava. Irmãos, ele estava cinzento. E já não era bonito, certo? Aí o que acontece? De repente ela me vê aquele homem, aquela pessoa que fosse um anjo, de tão bonito. Até ela falou para o anjo, não me detenhas, onde está meu mestre? Onde está o meu mestre? Onde está o meu mestre? Cadê o meu mestre? Ela estava falando com Jesus. Calma aí, sou eu. Com corpo incorruptível. Glorioso. Um corpo glorioso. Mas em carne. Depois, aí quando ela falou com ele... Em carne, glorioso em carne. Em carne, porque Jesus comeu com os discípulos depois. Tinha carne, ela tocou. Lembra de... Tomé? Me dá a sua mão para que eu possa... Toca para saber se enquanto eu não tocar nas feridas dele... Aí Jesus falou assim, toca aqui na mão, toca no meu lado. Não foi? Então tinha um corpo, É esse mesmo corpo que o Senhor vai nos dar. Incorruptível. Meu Deus, que Deus maravilhoso, hein? Interessante. E você vai desistir sabendo de tudo isso? De jeito nenhum, né, pastora? Não vai desistir não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interessante, gente, que olha, lá no céu, porque quando Jesus foi ascendido aos céus, que ele venceu a morte, né? Ele foi ascendido aos céus. Ascendido quer dizer que ele foi levado aos céus. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho. Retrocesso aí. Jesus morreu, não foi? Jesus ficou quantos dias morto? 3 dias. 3 dias. Certo? Ele morreu porque ele tinha que vencer a... Morte. A morte o quê? Física.
tá? Aí Porque ele foi na morte aonde? física, porque foi no físico que fomos separados de Deus. Foi no físico, certo? Aí o que aconteceu? Ele vai, aonde ele vai esses 3 dias? Onde ele ficou esses 3 dias? Ele foi, a Bíblia fala que ele foi até nas profundezas da terra. Ele compara ali como Jonas, lá na barriga do ventre do peixe. 3 dias. Sabe o sinal que vocês vão ver? Vocês vão ver 3 dias, eu lá nas profundidades. Para que ele foi lá? Ele foi lá para buscar a chave da morte e do inferno. Quando ele chegou lá, é que ele pegou aquelas pessoas que já estavam salvas através desde o começo, desde de Noé, certo? Desde o começo, pegou e levou para debaixo do trono de Deus, o paraíso. E ali ele pegou a chave da morte do inferno. E ali ele pisa na cabeça de quem? Da serpente. A serpente significa? Satanás. Satanás. Amém? O servo do Senhor pode ser cremado? Sim, não tem problema de ser queimado, porque nossa carne ela vai virar pó de qualquer forma. Seja queimado ou sendo enterrado, vai virar pó. E quando Jesus vem, a Bíblia fala assim, até porque, que a terra pastora, dará seus mortos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Até porque muitos foram queimados em incêndios ou até por torturas em Roma. Muitos cristãos foram queimados. Muitos cristãos foram então, queimados assim, vivos. Se aqueles cristãos que foram queimados, se não pudesse ser dessa forma a morte de uma pessoa, então como que Deus agora vai trazê-los de volta se eles morreram como mártires, né, do Evangelho? O pó volta à terra mesmo. Mas essa questão eu entendo que muitas pessoas questionam, pode ser cremado, pode não ser? É claro, é uma escolha sua, mas nós não vemos nenhum problema e não vai contra a Bíblia Sagrada. Não vai. Outra coisa, o Senhor ele compara em Ezequiel 37 também. Né? Os ossos estavam sequíssimos. Quando você fala em osso sequíssimo, você estava falando de um osso que você pega e ele vira pó. Osso sequíssimo. Pensa no osso mais do que seco. É a mesma coisa que cinza? Vira cinza. Então, a Bíblia fala lá que os ossos chegavam a ser os seus ossos. Então, não importa se uma perna está lá nos Estados Unidos e o braço está aqui no Brasil. Não importa. De repente, a terra dará os seus mortos, certo? E aí, a alma da pessoa que está debaixo do trono de Deus vai se encontrar com aquele corpo que foi glorificado. E aí estará com o Senhor já ali. Amém? Tem uma série de coisas depois que acontece, mas nós estaremos ali com o Senhor. Amém? Já contando a nossa eternidade com Cristo. Porque nunca mais a gente vai voltar. Quem estiver lá já com o Senhor, vai voltar de novo ao formato da carne podre que a gente tem. Vai ter um corpo incorruptível. Nossa, amém? Isso é maravilhoso. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois se você quiser ler. Eu li também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Anota aí. 1 Coríntios capítulo 15, lê ele todo. Eu já coloquei já para tá? nós lá. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tessalonicenses não coloquei. Aí o Senhor deu uma demonstração de pessoas que não vão morrer. Quem que não morreu? Que foi transladado para o céu? Enoque. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Ele foi transladado, fala lá. Isso significa o quê? É a simbologia da noiva de Jesus, de nós, que estamos andando com Deus. E aí, quando chegar o dia do arrebatamento, nós que estivermos vivos, o Senhor vai nos tomar para Ele. Amém? Então, o Senhor nos toma. Enoque andou com Deus. Por isso, a necessidade de você andar com Deus. O que ele fala? Deus só vai tomar, as pessoas só vão ser arrebatadas, aquelas pessoas que estiverem andando com Deus. Enoque era a simbologia de quem? Da noiva de Jesus nos últimos tempos. E Elias também. Né? Verdade. Elias também foi levado. Elias era um servo de Deus, andava com Deus e Deus o tomou para si.
Amém? Então essa também é a simbologia de quem? Da igreja que vai ser tomada. Amém. E tinha um carro de fogo que separou as pessoas que estavam ali junto com Elias de Elias. E ele subiu, né? E ele deixou a capa, que significa as nossas roupas. Quando Jesus vier, vai ter sim uma manifestação de fogo na terra, vamos falar assim, fogo como provações, que vai separar a igreja de Cristo será levada, nosso corpo, nossas coisas que nós tivermos, as nossas roupas, vão ficar aqui. Entendeu? Então, quando Jesus vier, essa simbologia de Enoque, ela é perfeita. Porque o Senhor só vai levar aqueles que andaram com ele. Então, tá aí Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E tá? segundo Reis 2:11. E segundo Reis 2:11. Aí, abra comigo a sua Bíblia, que nós vamos ler um textinho aqui do 24 ao 29 de João. João, capítulo 5, de 24 a 29. O nosso tempo está acabando. Já, pastora? É. Eu nem comecei a falar Glória ainda. a Deus. Qual que você falou agora? João, capítulo 5, de 24 a 29. Vamos lá? Eu vou ler, tá? Diz assim, é Jesus falando, tá? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, então ouvir, e crê naquele que me enviou, que é Deus, aí ele fala, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte física para a vida eterna. Então, na realidade, é só passou da morte para a vida. A morte não pode tocar aqueles que creem em Cristo Jesus. João, pastora? Aqueles que ouvem a palavra de Cristo Jesus. Tem que ver, pastor, aqui, que eu não lembro mais. João 5, 24 a 29. 5, 24 a 29, vamos lá. Na verdade, eu vos digo. Então, Jesus está falando, na verdade, toda vez que ele fala na verdade, é para você escutar mais de uma vez. É para você prestar atenção. É para você colocar ali o seu coração naquilo que você está lendo. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi. ouve 2 vezes, ele está falando. Presta atenção. Quem ouve a minha palavra, ele está falando de ouvir no sentido de ouvir e praticar. Não é ouvir por um ouvido e sair pelo outro, não. Então, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Por isso que o crente não pode ter... O crente, quando eu falo, é aquela pessoa que crê. Crê em Deus, crê em Cristo Jesus, não é idólatra, não serve a ídolo, procura fazer aquilo que a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, fala. Então ele está falando assim, não vai entrar em condenação, quer dizer, não vai ser condenado. Aí ele continua ainda, de novo, em verdade eu vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Lembra que eu falei? Que os mortos vão ressuscitar? Ele fala assim, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quer dizer, Deus deu poder para Cristo Jesus. E ele continua, e deu-lhes o poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem, falando de Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eita. João 5, 24 a 29. Também tem a história do rico e do Lázaro, né? Lá em Lucas capítulo 19, 22 a 23. Lucas capítulo 16, de 22 a 23. Lucas capítulo 16, de 22 a 23. Fala a história de rico e de Lázaro.
Então, a história de Rico de Lázaro vai te dar uma noção de como que era o local ali dos mortos. Se der tempo, a gente lê ainda até hoje. Mas acho que não vai dar. Onde estão as almas, então? Já falei. As almas estão aonde? Na alegria do paraíso, debaixo do trono de Deus. Por isso que Jesus falou assim para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. No paraíso. O paraíso, então, é um lugar como se fosse ali o Jardim do Éden. De novo, um lugar onde o Senhor preparou de delícias, certo? De alegria, de paz, onde você tem vida ali, é vida. Você não fica só santo, 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 ó, glória de Deus, ó, glória de Deus. Você tem uma vida ali com a presença de Deus. Amém. Há uma interação, né? Há uma interação. Você tem amigos, como a gente tem aqui, certo? Você vai encontrar com as pessoas que morreram em Cristo. Tanto é que você vê em Apocalipse que existe uma conversa lá, mas não vamos entrar nisso agora. Não vai dar existe tempo. Uma conversa, as pessoas ficam conversando lá. Quem era digno de desatar os 7 selos do livro e tal, né? E aí apresentaria a pessoa do Cordeiro Jesus. Mas para você ver que é uma interação, uma conversa. Não fica só o santo, mas também é uma adoração contínua. A isso adoração, é maravilhoso. só a presença de Deus. Deus é amor. Imagina você estar num lugar que é amor. Que o amor está lá, pessoalmente, com você. Alegria, paz, longanimidade, fidelidade. Você está num ambiente onde tudo de bom. Então lá, a presença do Senhor Jesus, ela faz parte ali do ambiente. É igual um cheiro gostoso. Por isso que nós falamos que nós temos o bom cheiro de Cristo. Verdade. Imagina você chegar num ambiente com aquele cheiro maravilhoso. E onde você vai, aquele cheiro maravilhoso. É a mesma coisa. A presença do Senhor naquele lugar o tempo todo. Ali é o paraíso. Então ali é o paraíso. Por isso que o crente não precisa ter medo da morte. Mas também não pode desejar a morte. Porque a morte está na mão de Deus. Verdade. Amém? Então, onde está agora a pessoa que não acreditou em Cristo? Não aceitou Jesus, não quer saber de Cristo Jesus, serve a Deus pagão, certo? Que a Bíblia fala sobre os deuses pagões das terras. É uma pessoa gentil é aquelas pessoas que tinham os seus deuses nas suas terras, né? Que não serve ao único Deus. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, porque só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro não dá a glória dele para outro. Por isso que a gente não serve a santo fulano de tal, santa não sei quem. Santo somos nós. A palavra santo significa separados. Amém? Então você é separado. Quando você vem para Jesus, você se torna uma pessoa separada. E aí o quê? Seu caráter vai mudando. Tem que mudar, porque senão você nasceu de novo. Certo? Você tem agora que andar com Deus. Quem anda com Deus começa a parecer com a pessoa que anda. Por exemplo, eu e o pastor, todo mundo fala, vocês se parecem. Por que a gente se parece? Uma, que a gente se ama. É 40 anos de treta, irmão. 40 anos juntos. Mais de 40. 40 anos juntos. Mais de 40 anos. Com namoro e tudo, mais de 40. Quer dizer, Deus, ele faz assim, a gente anda com ele e acaba parecendo com ele. Certo? Deus faz assim, ele quer que a gente pareça com ele. Então, andar com Deus faz parte do nosso relacionamento com Deus. Agora, a pessoa que não aceitou Jesus Cristo, ainda continua nos seus caminhos, segundo a sua vontade, querendo ser soberano de tudo, certo? O que acontece? A Bíblia fala assim que a alma da pessoa está em prisão, certo? 1 Pedro 3, 19 a 20. Está em prisões. Ainda não está no inferno. Ninguém está no inferno. O inferno, quem vai inaugurar o inferno é o próprio Satanás. O inferno é um lugar de fogo, fogo, fogo. Está onde? A pessoa está no lugar de tormento, sim. Ela está no lugar de tristeza. Ela está no lugar de ranger de dentes. Ela está no lugar de angústia. Nesse lugar ela está ouvindo, por exemplo, a pessoa fala palavrão, fala palavrão, fala palavrão. Ela está no lugar onde ela ouve de noite as palavras malditas que ela lançou. Então ela fica ouvindo, porque ela está num lugar de perturbação, onde os demônios estão. A pessoa que... Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque era muito grave o negócio. Satanás estava atormentando a humanidade. E tentando levar todos. A humanidade estava perdida. E a intenção dele era catar todo mundo e levar para lá. A morte, o inferno acompanha a morte.
Então, é interessante para Satanás que as pessoas morram. É interessante para Satanás que as pessoas morram. Então, e é interessante para Cristo Jesus que você aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque senão você vai acabar indo para a morte eterna. O que é morte eterna? Separação eterna de Deus. E lá no inferno é verdadeiro, tão verdadeiro quanto o paraíso, tão verdadeiro quanto hoje você aí na sua casa e eu aqui na minha casa. É tudo tão verdadeiro, porque a palavra de Deus assim o diz. Então os espíritos das pessoas estão ali sendo atormentados, lá não tem água e a pessoa sente sede, porque a alma são as nossas vontades, nossos desejos. Então a pessoa sente fome e não tem comida. A Bíblia fala que ali tem um bicho que nunca morre. Quer dizer, você é comida por dentro pelos bichos, mas sente a dor, mas não morre nunca. Então, é um lugar de muito tormento. É um lugar que a pessoa não deve ir e não vai em nome de Jesus. Porque se a pessoa aceita Cristo Jesus, ela já está salva em Cristo Jesus. Amém? Então, pessoas que falam assim, ó, a minha vida já é um inferno. Não, você nem sabe o que você está falando. E você vai retirar isso da sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora, Amém. Nossa, Acabou a hora nosso passou, tempo, né? pastora. Eu só Mas vou ler aqui a que história vontade de de Lázaro. continuar, né? Posso ler a história de Lázaro? Vamos ler a história de Lázaro, irmãos? Vamos lá. Lá em... Pra terminar, tá? Ninguém falou não, eu concordo com a pastora. Ela vai ler para nós Lucas aqui. 16, 20 a 31. Lucas 16, Tem 20 gente a chegando 31. ainda, pastora. Tem gente chegando agora, você está É. atrasado. Nós começamos Às 8 em às ponto. 20 horas em ponto, gente. Depois vou colocar no YouTube. Se você quiser essa mensagem pelo YouTube, Você vai lá, se inscreve, se inscreve. né? Dá aquele likezinho que você gostou, né? Gostei. Compartilha. Compartilha. Ajuda a gente a crescer nesse ministério aí. Peça aí por aí ou peça pelo meu número de WhatsApp, 941197937. Havia também, então eu tô lendo aqui, tá? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Na realidade, esse mendigo não era porque ele era mendigo, não tinha dinheiro, por isso que foi para o céu. Não. Significa que ele era um servo de Deus, buscava Deus, apesar das suas dificuldades financeiras. Tá? Porque não é ser rico nem pobre que vai para o céu, deixando para o céu. Amém? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, naquela época, era onde ficavam as pessoas que eram salvas através da lei ali, né? E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha lá a palavra inferno, ergueu os olhos. Mas aí depois nós vou explicar melhor sobre essa palavra, tá? Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Quer dizer, lá nesse lugar de tormento, tem sede, dá vontade de beber água, mas não tem água. Olha só. E molhe na água as pontas do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quer dizer, você fez muito bem, você fez o que você queria da sua vida. Olha só, às vezes a gente está fazendo o que quer, mas está fazendo totalmente fora da vontade de Deus, certo? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens nessa vida e Lázaro somente males. Quer dizer, Lázaro sofreu e estava me buscando. Certo? E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para nós, para lá, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Imagina aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho quarto, sala e cozinha, certo? Sala no meio. Vou imaginar isso, tá? Sala no meio. Imagina que o quarto, tá? Tudo aberto. O quarto é o lugar onde tá o Abraão com Lázaro. E a cozinha é onde está
o rico no tormento. E no meio, na sala, é um grande abismo. E um dá para ver o outro. Deu para entender? Então, quarto, sala, cozinha. Cozinha é o lugar onde está o lugar de tormento. Quarto, lugar de delícias, paraíso. Vamos lá, imagina isso, eu vou continuar a leitura. No final, nós terminamos com essa conclusão. E ele disse ele, rogue-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Quer dizer, ele falou assim, vai lá. Ele estava de um lado e falava assim, Abraão, fala para ele me dar água. Não dá porque tem um abismo entre os dois. Não dá para passar de lá para cá e daqui para lá. Quer dizer, do inferno não dá para passar para o céu, do céu não dá para passar para o inferno. Aí ele falou assim, rogue depois, então manda alguém lá para minha casa, lá na terra, onde eu estava, para falar com meu pai. Pois eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Manda alguém então lá, certo? Manda ele, manda alguém lá para falar. Aí ele fala assim, tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aí Abraão fala assim, tem Moisés e os profetas, ouçam. Quem que é Moisés e os profetas? A Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia. Quem escreveu Glória isso? a Deus. Foi A Bíblia. Moisés, foi os profetas. A Bíblia, glória a Deus. Amém? Então ele fala assim, ouça o quê? Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Moisés falou, ouça o que os profetas têm falado. E ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém... Não quer dizer, eles não vão ouvir. Não vão mas ouvir se a alguém palavra. dentre os mortos vai falar com eles vão se arrepender. Aí Abraão falou assim, se não ouvem, se eles não estão ouvindo, nem Moisés, quer dizer, não estão ouvindo a palavra. E nem os profetas, tampouco eles vão acreditar. Ó, nem Moisés também significava as leis que Deus deixou para que a gente pudesse viver bem na terra. A palavra nem de os Deus. profetas avisando dos perigos iminentes. Sabe? Eles vão ouvir quem? Vai ouvir quem? Eu te falo assim, mas ainda que alguns mortos ressuscite. Então, não tem como, gente. O que nos leva para a presença de Deus é a palavra. Agora, terminando, lembra que eu falei que a cozinha, eu falei cozinha, né? Foi a cozinha. Seria... Sala, quarto, sala e cozinha. Quarto era o lugar do justo, né? Não é isso? Sala era o abismo e a cozinha era o lugar dos... Foi isso que eu falei, né? Inferno. Do inferno. Então, imagina agora que Jesus vem... Aqui nesse lugar, nessa casa aqui, que eu simbolizei, essa casa chama Hades, a Bíblia fala, tá? Pega todo o quarto, o cômodo inteiro, com todo mundo que tá aqui nesse quarto, que era tudo no mesmo lugar, não era? Quando Jesus morreu, ele foi lá às profundezas, não foi lá que ele foi? Para testemunhar para aquelas pessoas que não ouviram a palavra, né? Não ouviram a Deus, e ele pegou todo aquele quarto e levou para debaixo do trono de Deus. Foi isso que Jesus fez. Amém? Ele pregou em espíritos em prisão. Então, quer dizer, aqueles que aceitaram a sua pregação, né? Aqueles que aceitaram a sua pregação. Tem mais detalhes, mas eu peço que o Espírito Santo te ajude. Senão vai confundir também, e você né? abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia. Glória a Deus. Lucas 16, 20 a 31 vai falar sobre rico e Lázaro. Amém? E você tem que ter essa convicção de que Jesus é o teu Senhor. Imagine, independente do que você estiver passando na carne. Ah, mas estou passando tanto problema, eu vou deixar Jesus. Jesus é mais importante do que todos os problemas que você possa estar passando. Mas porque ele veio para te dar problemas. Vida eterna. Jesus veio para te dar vida eterna. Amém? Foi para isso que Jesus veio. Então, nesses tempos proféticos, a gente tem que saber uma coisa muito importante, é isso. Que a morte foi vencida por Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? E os seus cabelos estão contados, eu vou falar de novo, até os fios dos seus cabelos são contados. E o inimigo não pode ceifar a tua vida. Você só vai na hora que Deus quiser. Amém? Porque o dono da sua vida é Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, se você ainda não aceitou Jesus, Satanás, como ele é aquele que veio trazer a morte, roubar, matar e destruir, ele pode tocar a sua vida. Então, o que você tem que fazer? Acabar com essa legalidade que Satanás acha que tem na sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. De verdade. Aí mesmo na sua casa.
Amém? Não precisa, eu preciso ir em algum lugar. Você aí mesmo na tua casa, você vai confessar, sabe? Muitas vezes a tua incredulidade é o primeiro passo, tá? Tem que ser vencido. Tem que ser vencido, Amém. tá? E aceitar e falar, Jesus, eu creio, Senhor Deus, que eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu pela minha vida. Amém. Deus, eu creio que o Senhor enviou o seu Filho Jesus e eu aceito a Cristo Jesus como único, não tem outro. Não tem outro. Único Senhor, único Glória a Salvador Deus. da minha vida. A partir desse momento, o Senhor já pega o seu nome e escreve lá no livro da vida. Aí você vai fazer que nem Enoque. Vai andar com Deus. Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Aí aonde Satanás está fazendo armadilhas contra a sua vida, o Senhor vai enviar os seus anjos. Amém. Porque a Bíblia fala, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque aí você entendeu o propósito da sua salvação, o propósito da sua vida. E aí você começa a andar com Deus e o Senhor já decretou a sua salvação através de Cristo Jesus. Aleluia. A morte e o inferno foi vencido. A chave da morte e do inferno está nas mãos do Senhor. Só vai entrar no céu quem tiver o dono Amém. Glória a Deus. do lugar para que você possa entrar. Amém. Amém? E acaba logo com esse poder da morte sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos? Vamos orar. Você entregou sua vida para Jesus? Então, saiba de uma coisa, há uma garantia. Mas eu tenho sofrido tormentos. O Senhor é com você e você vai viver os milagres do Senhor e a bênção do Senhor, o livramento do Senhor. E nesses tempos, proféticos, né? Nós vamos aprender a cada dia. E hoje nós aprendemos o quê? Que a morte não nos vence. Nós vencemos a morte através de Jesus Cristo. Então não se entregue e não desista em nome de Jesus. Amém? Posso orar, pastora? Pode, pastor. Senhor nosso Deus, bendito e eterno, nós, Senhor, te agradecemos nesta noite por tudo, Pai. Senhor. Por, Senhor, uma palavra como essa, meu Deus, que, Senhor, ela cresce, Pai. Sim, meu Pai, é verdade. E ela começa a crescer e nós começamos, Senhor, a cada dia, Senhor, ver, Senhor, a maior necessidade de cada um e também o Senhor se revela. Sim, Senhor, nesta noite, Senhor, meu Deus, foi vencido o seu espírito de desistência. Amém. Toda desistência, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Todo medo do amanhã caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento de acusação que vem no coração dizendo que não vai dar certo, está quebrado em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba o ânimo do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais. Amanhã tem uma palavra poderosa amanhã, né? Vem às 20 horas, né, encontrar com a gente. No domingo nós tivemos culto na nossa igreja, possivelmente domingo também nós teremos, não sabemos ainda, porque ainda não vimos o noticiário, se já foi falado sobre lockdown ou não, mas até então nós tivemos culto domingo e possivelmente teremos nesse próximo domingo. Mas esteve conosco, né, que chegou agora por último, Campos, Michele Pérez, chegou também a Elaine Rocha, Camila Marcondes, Camila linda, André Martins também esteve conosco, André, né, que é o nosso Quem filho. mais chegou aí? Aí teve conosco Ana Elise, Mônica e Dona Eulinda. Te amo. Deus. Eu não vi a Cris. Glória a Deus. A Cris não apareceu, apareceu a Rebeca. Aleluia. Acredito que elas possam estar juntas, né? Beijinho então pra teve vocês. conosco o Bispo Carlos Tadeu, Glória a Deus, Sueli Tadeu. Silvia Martins, Sônia Martins, né? Teve conosco a Lidiane, Sônia Alves, José de Oliveira, João Evangelista, Amém. Simone Bispo, Jaqueline. Cristiano Sasser, Franciele, Pastor Marcelo Pereira, Glória a Deus. Jaqueline, Aleluia. Alessandra Rossi, Tatinha. Tatinha é uma bênção, nós viajamos com ela, conhecemos ela em Porto Glória Seguro. a Deus, Uma grande foi. bênção, Foi uma glória a viagem Deus. muito boa e conhecemos Pastor ela. Carlos Loyola, né, teve Aleluia, conosco, pastor. né, Isânia, Bem-vindo. Emerson Fumani, né, trabalhamos juntos. Amém. Carlos Inácio, né, batizou-se na nossa igreja, está sumido, hein? É o pai Glória do a nosso Deus. baterista, do Daniel, glória a Deus. Né? E também a Valdirene, Rebeca, Sheila Rocha, que fez a pergunta e nós respondemos, Cleide de Oliveira, que está lá na terra Cleidinha. abençoada, Caraguatatuba. Aproveita bastante. Giane, aí. pastora Giane esteve conosco, Marcelo Rinaldi, grande beijo no coração, servo de Deus. Sônia
Alves. Sônia Alves, Camila Marcondes, Michele e Valdirene Cione. Ribeiro. Isso, gente Lisânia linda. Souza. Glória a Deus, todo mundo esteve conosco. Gabriela Perugia. E pessoas que não estiveram conosco, que Oh, estão nas glória a outras Deus. Muita salas. gente, não dá pra Que falar Deus muito. abençoe. Beijo no coração. Um beijo, Amamos viu? vocês. Amanhã tem mais, hein? Deus abençoe em nome de Jesus. Amo vocês. Glória a Deus, Amo ó. bonitinho. Coraçãozinho, meio quadrado, mas tá Amém. bom. Amém. Deus abençoe em nome de Tchau, Jesus. lindos. Michelinha tá falando que ela está aí. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Tchau. Viu? Um beijinho. Tchau.